Eu achei até que era um Weinberg, mas não é, é um Eduardo Weinberg. Não é parente não, mas esse cara é editor do PRD, cara também não é pouca coisa não. E o Jaquilo acho que é mais conhecido. Tem um PRL de 90, onde eles resolvem esse problema aqui, tá? Se quiserem ter a referência aqui. O título é Self Dual Charles Simons Vortex. E é isso aí, vamos resolver isso aí. Ver como é que funciona essa ideia de solução BPS. A ideia agora é introduzir um campo escalar, carregado e procurar alguma solução para esse modelo. Tá? Esses vídeos bem que eu vi. Uau. Pode deixar explícito que não é um Weinberg, são vírus. Beleza. A ideia é pegar a Lagrangiana Chern-Simons, na verdade é a Lagrangiana geral do eletromagnético no limite daquela massa μ para infinito, você vai ter a teoria topológica. Né? Aqui ele usa capa sobre 4. Poderia colocar o π aqui, mas esse capa vai sumir numa redefinição. Mais uma vez, né? Escrevendo isso. Aí aqui, de maneira condensada, vou escrever assim. Módulo de som quadrado. Aqui já está corrente. Né? E temos o potencial aqui na alteração desse campo escalar. Né? Deixa eu achar aqui. O potencial que a gente vai usar existe uma escolha aqui de parâmetros para simplificar, tá? Mas essa relação entre os parâmetros não é necessária no princípio, não. É só para o exemplo ficar mais tratável. Em 2 mais 1 dimensões, você tem que a dimensão do campo é meio. De massa, a dimensão de massa é meio. Então, para você pode escrever um potencial até φ elevado à sexta potência. Aí dá massa ao cubo, né? A integral tem dimensão de massa menos 3, que seria comprimento ao cubo. Então a ação teria dimensão de massa 0. Okay? Então você pode escrever uma Lagrangiana com termos cúbicos. Galera, o módulo quadrado cúbico que dá 6, 1 meio para cada um, vai dar exatamente o que a gente precisa. E não, na verdade é isso aqui. Ao quadrado, uma simplificação que eu vou fazer. O módulo disso ao quadrado. Ok? Aqui é quadrado, aqui é cúbico, dá sexta potência. Dá para ver que esse potencial tem essa forma aqui, né? Assim como o potencial lá nos quintos, ele vai ter uma forma assim. Mais ou menos. Eu acho que é 0 aqui. Eu não vou dizer que aqui está no 0, não, porque eu teria que ver onde que é o 0 dele, mas ele teria 2 mínimos aqui.
que ordem você está dizendo? Oi? De que ordem você está dizendo que esse potencial é? No 6. No fio. Na verdade, vocês entenderam o meu argumento da dimensionalidade? Se o φ tem dimensão meio, e se eu tenho 3 dimensões, o dx tem dimensão de menos 1, massa menos 1. Então, o volume tem dimensão de massa menos 3. Então, o φ6 de 3x teria dimensão de massa 0. Então, você pode escrever um potencial até φ6 que você teria uma ação com a unidade correta. Você poderia aumentar, botar um φ8, né? Mas aí você teria que dividir isso por uma coisa com dimensão de massa. E, em geral, a gente não faz isso por questão de renormalizabilidade. Okay? Tem um paper do Salam, um dos primeiros papers dele é exatamente mostrar que em 3 dimensões o potencial mais geral possível é até φ6, φ elevado a 6. Tá? Então é uma coisa bem conhecida. E você poderia escrever qualquer potencial, a gente vai escrever isso por questão de... Exatamente, eu fiz o desenho aqui. Esse potencial tem o seguinte cara. Dependendo das constantes ali, ele pode ser isso aqui, ó, que é o que eu tinha desenhado, ou isso aqui, ó. Ok? O que vai definir se ele tem essa cara ou outra são as duas constantes aqui. Okay? No nosso caso, a gente só vai usar essa aqui, que é o que nos interessa, né? Que é mais uma vez, uma configuração do vácuo não trivial. Tá? Mas você poderia, em geral, quando você tem um potencial, você tem que analisar as constantes e ver quando que você vai ter essa configuração ou não. Ok? Esse potencial é positivo definido, como é que eu consigo ter aquela parte lá embaixo? Não, porque eu dei uma pedalada aqui, eu já simplifiquei para esse caso. No caso que vai ter coisa degenerada. Tá? Um passo atrás, onde não teria o módulo, e uma constante, se eu não me engano, você teria algo desse tipo aqui. Esse integrando ao cubo, mais uma constante alfa, esse integrando ao quadrado. O que eu fiz foi escolher um alfa de forma que isso tenha quebra e tal, mas você tem que analisar essa estrutura. Dei uma pedalada para ser mais econômico, eu acabei cortando um passo importante, mas eu escolhi um potencial de forma que tenha uma quebra. Tá? Em geral, nesse caso aqui, se a gente pegar a parte quadrática, né, dá para mostrar que a massa do φ é igual a uma coisa importante. O fóton ganha massa, tá? E também a gente, se não tivesse esse termo aqui, tivesse o termo F mini quadrado, a gente chamaria esse modelo de modelo Chern-Simons-Higgs, exatamente porque tem uma quebra de problema de simetria que gera a massa por fóton. Nesse caso é uma teoria topológica, mas o fóton também ganha massa. Isso está ligado com a supercondutividade, tá? Não vai aparecer aqui, mas tem a ver também. Para simplificar, obviamente as duas massas não precisam ser iguais. Se eu escolher a mesma massa, os parâmetros desse potencial de forma que pareça a mesma massa, forçando o lambda ser 2 quadrado sobre kappa. Tá? Só para simplificar, tá? Mas não necessariamente essa condição precisa ser satisfeita.
Com essa condição, as duas massas vão ser mesmas. Então você vai ter um campo escalar carregado com massa, o fóton vai ter massa, não tem problema possível com isso, tá? Essa teoria aqui, em geral, quando você escreve uma teoria para o fóton com massa, ele poderia quebrar a invariância de Gauge. Mas nesse caso não quebra nada. Da mesma forma que o Higgs, quando você cria um mecanismo de quebra espontânea de simetria, você mantém a simetria de Gauge, tá bom? Você não poderia chegar e simplesmente colocar aqui em termos de massa a minha. Isso quebra a invariância de Gauge explicitamente. Tá? O que o modelo de Higgs faz é criar um acoplamento desse tipo de forma a manter a invariância de Gauge. Da massa ao fóton é uma combinação daquele K com o M é alguma combinação daquele K ali com a massa do campo escalar? É uma combinação dessas constantes do V, do K, tá? Se eu não me engano, esse M é lambda V, ou 2 lambda V. Mas eu acho que se abrir esse pedaço daria para ver, mas não é o... Se não tiver potencial, não tem massa. A quebra de simetria aqui Que dá massa. que vai gerar massa para o fóton. Tá? Da mesma maneira que o Higgs faz no modelo padrão. Né? O modelo padrão tem uma quebra de simetria, porque o Higgs tem um potencial dessa forma que gera massa para os bósons W+, W-, Z0. O fóton não ganha, é o único que não tem massa dos bósons. Dos bósons da teoria eletrofrágil. Né? Os gluons também não ganham. Mas aí tem toda uma história lá relacionada à parte fermiônica. Essa quebra aqui também vai gerar nos férmions, todos os férmions, os quarks, os leptons, todos ganham massa por causa dessa quebra. Tá? Então esse é um mecanismo bem importante para explicar a fenomenologia das partículas. Mas aqui a gente está querendo tentar estudar um modelo de vórtice em duas dimensões. É uma analogia, mas as implicações são diferentes. Tá? Bom, vamos lá. A gente tem os modos propagados. Eu anotei aqui. Ó. 2 sobre K. O M vai ser lambda M2 igual a lambda V2. Vou usar esse lambda aí que vai chegar na equação. Tá? O M você vai. Esse valor de M, dado esse valor de lambda, você chega no valor da massa depois, ou não? Não entendi. Esse valor de massa que você está definindo aí, você já vê de cara que, pela Lagrangiana, que isso vai ser a massa ou... Sim, se você abrir componentes, você vai... você tem que tomar cuidado. O que a gente tem aqui? A gente vai ter que o φ vai ser V mais o... Analogia com isso. Né? Você tem isso. O V vai ter uma configuração do vácuo, devido a essa estrutura do potencial, mais uma função, um campo que vai representar o seu Higgs ou o seu campo de matéria carregada. Quando você substitui aqui isso tudo e substitui aqui, aí você vai ver qual é a componente que vai estar ocupando um A quadrado, né? Um análogo a uma massa tipo prota, né? Alguma coisa M2, AMI, vai aparecer, porque a gente tem nessa Lagrangiana uma coisa assim. Então quando você expande esse binômio, vai aparecer um termo análogo a uma massa. Tá? E a mesma coisa quando você expandir o V usando isso, você vai ter uma outra massa 2 vezes H2. Você interpreta isso aqui como massa, que é uma soma
da constante, uma constante aqui, é isso que ele tem que tomar todo esse cuidado, tá? Mas lá bem explicitamente a lagrangiana, você olhando os termos, você descobre. Tá? Então, vamos lá. O que seria a solução do EPS? Tendo essa lagrangiana, a gente escreve a energia do sistema. A energia do sistema seria integral no volume, né, de a soma em I. Aí a coisa só para deixar claro o que se faz para chegar aqui. Na outra aula não deixei muito claro, acho melhor dar uma explicada. DL del φ ponto, onde o φ, vou botar um φ maiúsculo assim, onde o φ, estou somando em I, então o φi é o conjunto A e φ, tá? Você está somando sobre todos menos E. Tá? Então, quando você faz isso, você chega na energia. Você pode somar de energia, tá bom? É como na história, você tem a lagrangiana, quando você chega na newtoniana, a energia é só se integrar no volume. Tá? Quando você faz isso, você chega nessa seguinte energia. Quadrado mais tem uma coisa errada mais capa sobre 2 epsilon capa minha capa mais V imóveis. Beleza? Ok, a ideia agora que nem a gente usou lá, para achar a solução de química, a gente vai procurar uma solução estática. Né? E depois, utilizando a simetria de Lorentz, a gente vai para o referencial onde essa configuração está se propagando. Então, usando que derivada temporal de qualquer campo igual a zero, a gente chega na energia desse modelo, que é dado pela seguinte expressão: dφ ao quadrado mais 2 a 0 ao quadrado, modo de φ ao quadrado sobre 2 no meio, mais capa a 0b, aí eu já abri o componente, tá? Mais v modo de φ, beleza? Que derivada do campo é igual a zero? Desculpa. Derivada temporal de qualquer campo, tá? Derivada a zero. Como eu quero achar soluções estáticas, então as derivadas temporais seriam nulas, beleza? Consequentemente, aqui, né, por causa disso, o campo elétrico vai ser gradiente de a zero, né? Bonitinho. Ok? Aí, abrindo aqui o termo de Chern-Simons sem a parte de derivada, só sobra esse termo aqui pra gente, tá bom? E esse D vetorial, né, é a componente espacial. Seria botar a componente I,
calculada aí, menos de carga elétrica, componente vetorial. Cálculo seguinte, beleza? Aí as equações de movimento que a gente tem para isso, né? Bom, a primeira a gente já tinha visto, né? Em relação ao campo de Tate. Aquela equação, só que agora a gente tem explicitamente a corrente aqui. Perdão, aqui é tudo capa, né? É um negócio antigo. Igual a zero. E para a equação para o campo escalar, né? A gente vai ter aqui mais a variação do V em relação a esteira igual a zero. Isso sem admitir isso aqui, né? Ainda. Se a gente usar a condição de soluções estáticas, a gente chega nas equações AB igual a E2 a 0 modo de φ ao quadrado e D'Alembertiano. Isso é D'Alembertiano normal, em duas dimensões, tá? Aí a princípio a gente pode escolher as coordenadas, né? X, Y, θ, qualquer valor que a gente queira. Soluções estáticas, né? Interessante, beleza? Pode ver que a relação ρ igual a KB ainda é válida, isso aqui, só que o ρ seria algo desse tipo. Né? E se a gente utilizar essa equação aqui no funcional de energia, eu vou até escrever lá do outro lado. Mais asterisco. Se a gente usar asterisco aqui, a gente chega na seguinte equação. Ela com 2, essa integral de φ ao quadrado mais k ao quadrado b ao quadrado sobre 2 modo de φ ao quadrado mais o nosso b de φ que eu não vou escrever explicitamente a princípio, tá? Beleza? Só substituir. Eu fiz foi o seguinte. Isolei o a zero aqui, substituí o a zero aqui, tá? Vai dar uma relação, os dois vão ter partes em comum, mas não se anulam. O resultado que sobra é aquele lá. Eu percebi que tem uma energia meio louca, né? O φ está no denominador e tal. Mas a gente consegue, se a gente escrever explicitamente o V, vou repetir aqui com o V explicitamente. Φ quadrado mais
que fique algo ao quadrado também. Módulo de estrela. Beleza? Só peguei aquele potencial e escrevi como algo que está ao quadrado. Então a gente tem três termos que são quadráticos. Né? Então a soma de coisas quadráticas vai dar algo positivo sempre, então essa energia vai ser sempre positiva. Beleza? A ideia agora é a seguinte. Vou pegar esses dois termos aqui e completar o quadrado, ok? E escrever esse outro termo de uma forma um pouco mais interessante. Bom, quando a gente tem duas dimensões, a gente sempre pode escrever isso como um plano complexo, ok? A gente pode escrever uma quadrada aqui. Tem isso, com dois componentes x e y, a gente pode escrever um vetor tanto da maneira usual, ou a gente pode escrever um vetor como sendo um número complexo, ok? É uma maneira de representar esse ponto. Porém, escrever de maneira complexa é melhor, traz algumas vantagens por causa de todas as propriedades de funções holomorfas e tal. Também pode escrever aquele dφ como um dxφ, ou tá d1, pode ser r também, não sabe o que se dx. De 2φ, né? Ou pode escrever o dφ dentro de dois componentes, né? Seria um d1 mais id2 φ, ok? Uma coisa, ok? Eu poderia, da mesma forma que eu poderia escrever um r complexo conjugado aqui, né? Y, eu posso escrever um d barrado φ igual a d1 menos i d2 φ, ok? Seria como se fosse um transformado de coordenadas. E o que eu vou definir aqui é exatamente isso. É mais ou menos igual a d1 mais ou menos i d2, ok? Se a gente fizer essa mudança de variáveis, a gente pode escrever o d1 em função de d mais e d menos da mesma forma. A gente pode mostrar que dφ ao quadrado vai ser igual a d mais φ ao quadrado. Ok? A gente pode escolher qualquer um. A gente pegar esse ao quadrado, qualquer uma das duas escolhas que a gente pegar aqui reproduz tudo. Ok? Com isso, a gente consegue escrever essa parte. Eu vou mostrar a motivação para isso depois. Agora a gente tem que completar o quadrado disso aqui. Tá? Vamos lá completar o quadrado. Isso eu mostrei. Bom, a gente tem, vou repetir aqui. A gente fica com calma. A2, B2, sub 2, A2, ponto de φ ao quadrado, mais módulo de lambda φ estrela sub 2, e 2 menos módulo de φ ao quadrado. Tá? Isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma, completando o quadrado, né?
Isso vai ser módulo de KB, raiz de 2, Φ, menos ou mais, lambda sobre raiz de 2, Φ, raiz de 2 menos Φ2, tá? Aí, isso ao quadrado. Aí você tem que subtrair o termo cruzado, né? Seria KB sobre 2, raiz de 2, V2 menos quadrado. Ok? Então a gente tem algo quadrático e um termo que vem da parte cruzada. A gente está integrando isso no volume, né? Então a gente vai. Vou pegar só essa parte aqui, ó, vou integrar no volume, só para ver o que significa esse termo. KB sobre 2 raiz de 2, menos ou mais, integral de D2x de KB, módulo de Φ ao quadrado, sobre 2 raiz de 2. Ok? Eu só peguei esse pedaço, integrei no volume e separei nas duas componentes. Bom, essa parte aqui, a gente pode integral, é a mesma história do fluxo. Né? CB, integral de B é o fluxo. Então isso aqui é mais ou menos K vezes 2 raiz de 2, fluxo magnético. Ok? Não está faltando o V do V2, né? Ah, é, verdade. Tem o V ao quadrado, tem o V ao quadrado. Beleza? E esse termo aqui, não vou fazer, vocês podem tentar em casa. Isso aqui, no final, usando as equações de movimento, estava exatamente nesse lado aqui que eu apaguei. Você demonstra que isso aqui é um divergente de alguma coisa, tá? Que pode ser desprezado. Tem superfície, tá bom? Então, usando isso aqui e isso ali, a gente pode reescrever a nossa energia. Tá? E essa forma de energia que a gente vai escrever é o que define a chamada solução BPS. Tá? Eu vou até escrever aqui. Substituindo isso ali, a gente tem no meio de mais ou menos Φ ao quadrado mais esse termo que a gente tinha, KB sobre raiz de 2 Φ menos ou mais. Eu estou mantendo menos ou mais por uma questão de generalidade, tá? A gente poderia escolher um deles. Mas a gente deixa o mais ou menos porque as soluções mais ou menos dão soluções topologicamente distintas. Né? Como seria o kink ou anti-kink, né? Seria coisa desse tipo. A gente deixa aqui por só para deixar mais genérico. Quadrado, módulo de seu quadrado. O sinal está certo? Tá, mais ou menos. Capa do capa, V ao quadrado, 2 raiz de 2, Φn. Ok? Então a gente pode mostrar, bem
exatamente positivo. Lembra que lá no efeito Hall não fazia muita diferença, sendo positivo ou negativo. Aqui ele faz diferença, mas o produto de K com φ magnético, ele vai ser sempre positivo. Porque o que é um φ magnético, um fluxo magnético negativo? Ele está em direção oposta. Então o produto dos dois vai ser sempre positivo. Okay? Então a gente tem esse bound, né? A energia vai ser sempre maior ou igual a esse valor. E se esses dois pedaços forem simultaneamente zero, a energia vai ter exatamente esse valor, certo? Somando 3 folhas. Se as duas forem zero, a energia vai ser exatamente zero por isso. Mas mesmo com sinal mais ou menos, ou do lado direito também tinha que ter mais ou menos? Ou não, então, esse produto aqui vai dar um sinal que é nulo. Isso é verdade, eu falei besteira. A solução com menos vai ter o K negativo, de forma que o total sempre seja positivo. Tá? Claro, eu falei bobagem. Esse produto aqui ele pode ter sinal trocação. A ideia é que a energia tenha sempre o mínimo positivo. Então, se a gente escolher essas duas condições, eu vou dar uma manipulada ali, só para ficar IB igual a mais ou menos lambda subcapa módulo de φ quadrado ok? Se a gente escolher essas duas condições, automaticamente, aliás, se a gente encontrar alguma solução que respeite essas duas equações, a gente vai ter, essa solução vai ter energia dada por kappa φ quadrado sobre 2 raiz de 2 fluxo magnético. Ok? Então basta agora encontrar soluções que respeitem essas duas equações ao mesmo tempo das equações de movimento. Não pode em nenhum momento deixar de respeitar as equações de movimento. Beleza? Então, vamos lá. E vamos traduzir essas equações aqui e tentar encontrar alguma solução para isso. O que a primeira equação quer dizer? E mais φ igual a zero quer dizer que D1φ seria a primeira componente, D2φ. Ok? Simplesmente isso. A segunda equação, utilizando a definição da massa lá, eu posso reescrever a outra. Não vou escrever. Da seguinte forma. Englobando aqui o kappa, lambda, etc. Isso vai ser mais ou menos m quadrado sobre 2 módulo de φ ao quadrado sobre V2 1 menos módulo de φ 2 sobre V2. Um pouco mais bonito. Beleza. Se a gente redefinir o campo φ, redefinindo φ da seguinte forma, φ vai ser a constante V, um G que depende do X, vetor, né, as duas componentes, exponencial de I ômega t. Ou seja, parametrizei o campo complexo como
o módulo mais a fase, né? Sendo que o módulo e a fase são funções. Beleza? Se eu aplicar esse ambos ápices aqui nessa equação, o que a gente vai ter? Abrindo a derivada covariante, né, a gente vai ter T1, D1 de φ mais I. Uma maneira mais simples. Aqui é A1 φ igual a menos ou mais I, D2 mais I é A2 φ. Ok? Só abrir a derivada covariante. D2. 2 e Q1. Beleza? Só abrir. Aplicando esse resultado aqui, a gente pode escrever da seguinte forma. A gente pode resolver essa equação para o A1 e o A2. A gente consegue chegar na seguinte equação. A1 mais ou menos I A2 igual D1 mais ou menos I D2 do Ln de G. G aqui, beleza? Mais D2 ômega mais ou menos I D1 ômega. É só abrir essa equação e separar o que há de um lado e o que não há do outro. Aí, provavelmente multiplica por exponencial de menos isso para sumir, divide por V para sumir também. E resolvendo essa equação, multiplica o I para lá, comparando a componente real e a imaginária, a gente chega nessa equação. Aí, igual a DI de ômega, mais ou menos ij do Ln de G. A gente tem sem assumir muita coisa, a gente consegue achar uma solução para o A em função do campo escalar. Beleza, então a gente vai calcular o B agora. B é IJ, e AJ, e vai ser exatamente mais ou menos da Lambertiana do Ln de G. Ok? A gente tem uma equação para o B a partir da parte do módulo do campo frio. Aí, o último passo, de onde seria mesmo? Ah, sim, claro. Partindo daqui agora, se a gente tem o B, a gente substitui aqui e acha uma equação só para o campo escalar. Pronto, achamos a equação diferencial para o campo escalar. Como essa equação aqui só tem o módulo no fim, então vai ser uma função depende só do G. Então a equação final seria essa. Chamar um psi igual a Ln de G, por simplicidade. Depois a gente só tirar o exponencial ali, a gente vai ter a Lambertiana de aqui mais M2 exponencial de aqui, exponencial que é 2 aqui, 2 aqui, menos 1 igual a 0. Ou seja, chegamos numa equação diferencial parcial para a componente G do campo físico. Infelizmente, ela é altamente incolinear. O campo aqui é exponencial do campo. Eu poderia pegar, por exemplo, o campo pequeno
exponencial, mas não seria uma solução genérica, mas ajuda a gente a pensar no limite assintótico desse campo e tal. A gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer agora é procurar uma solução particular dela, que é uma solução com simetria azimutal. Que a gente vai escolher que o G vai ser um G que só depende do R, beleza? E o ômega vai ser simplesmente isso aqui. Sim, o número N o N é um inteiro. Okay? Θ é o ângulo azimutal. Aí a gente chama isso aqui, né, de solução de simetria axial. Ou seja, se tem uma solução que tem uma simetria de rotação invariante sobre rotação. Além desse andax no campo φ, a gente vai também escolher uma simetria para o nosso campo elétrico. O campo de gauge, que gera o campo elétrico. A componente I do nosso campo vai ser isso aqui, Epsilon IJ. É um ansax, né? A gente tem que fazer uma boa escolha. I, botar embaixo, sobre o R quadrado. Aí vezes depende de R menos N. Onde o N é o mesmo N daqui. Não é à toa que tem esse N aqui. Na derivada covariante, você tem dθ mais I epsilon a θ. Então, quando você aplicar a derivada de θ aqui, vai aparecer um N que vai cortar com isso. No artigo análogo a esse, mas sem olhar a parte do Stern-Simons, que é bem antigo, da década de 80, você vê exatamente por que o cara colocou esse ansax. Porque lá ele não colocou ansax e a solução ficou alguma coisa mais N. Então ele simplesmente colocou no início para no final ficar mais simples. E a gente tem que escolher uma condição de contorno aqui, né? A gente escolhe isso aqui, essas condições de contorno. O G de 0 é 0. O A seria essa função do infinito. Tem que dar zero, tem que ser 0 também. Né? É 0, então o A é uma coisa importante. Quando o A vai para o infinito, ele é 0. Então, o seu campo, segundo esse ansax, decai com 1 sobre R. Né? Aqui é R, que é R quadrado, então decai com 1 sobre R. E o G infinito vai tender a 1, ok? De forma que o φ no infinito tenda a V. E o A de 0 igual a N. Bom, mais uma vez, o A de 0 igual a N, isso aqui vai para 0, então o seu campo na origem vai ser 0. Esses são os ansax que eles escolhem, ok? Então vamos lá. A gente já tem a equação do φ, então a princípio a gente tem, tirando a fase dele, a gente tem uma solução. Já teria uma solução, né? Aqui a gente escolhe a fase explicitamente. E agora a gente vai tentar achar uma solução para o A. Né? A gente vai achar tanto o G explicitamente como o A. Beleza? Bom, se a gente usar esse ansax aqui, descalcular o B, que a gente já sabe qual é o B, né? O B é uma função do G. Mas com esse ansax aqui, a gente consegue calcular. O fato do φ não ir a 0 no infinito não dá nenhum problema, não? O φ? Acho que vai haver no infinito, né? Tem nenhum problema de não ir a 0 no infinito? A princípio não. Consistência. Porque ele
vai a zero, ele não vai a zero, mas a derivada vai. Ah, A derivada dele vai a zero. Estou com na Lagrangiano, se tem a derivada dele não é. Beleza? Se a gente calcular, usando coordenadas polares, né, o rotacional disso aqui, né, rotacional seria algo desse tipo aqui. Se a gente calcular em essas coordenadas, a gente chega que o B é dado por isso. Ok? o variante vai a zero. Ah, vai porque A também vai a zero. A vai a zero também. Então, se a gente tem isso, a gente tem aqui o fluxo magnético. Isso é dado pela integral de D. Aí já vou escrever em coordenada polar, tá? De menos A' sobre ER. O R corta, você vai ter então o fluxo magnético ser menos 1 sobre E. A integral dθ dá 2π, né? Como isso aqui independe do θ, simplesmente dá 2π. Então, eu integrei, vai ficar dθ, dr, perdão, de 0 a infinito de A'. Beleza? Só isso que eu fiz. Integrei isso aqui, né? É fácil de resolver e vai dar menos 2π sobre carga elétrica, A de 0, A do infinito, perdão, menos A de 0. O que é o A' aí? O A' é perdão, né? Eu esqueci de definir. O A' é a derivada do A em relação a E. Ok? Eu usei a situação na outra aula ali. Esqueci de deixar claro. Ok? Então, a gente tem o B, você pode calcular o fluxo magnético. Usando as condições de contorno da gente. O A do infinito, isso aqui é 0. Isso aqui é N. Então, o fluxo magnético vai ser igual a 2π sobre E vezes N. Beleza? Quantizado. A gente vai ter uma solução cujo fluxo magnético é conservado. Eu apaguei aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se a gente tem isso, a gente tem, usando aquela equação, né, que a carga vai ser aquela constante kappa, kappa fluxo, né, igual a 2πn kappa sobre E, ok? Então, essa solução vai ter um fluxo magnético quantizado e uma carga dada por isso aqui, né? Se o kappa for, em geral o kappa vai ser n sobre π, uma coisa assim, para bater com o que a gente já fez na primeira parte, tá? Mas a princípio a gente precisa, não é o escopo do que eu quero dizer. A gente também pode calcular o momento angular, que é a integral no volume, que seria isso, né? Só que em duas dimensões, o produto vetorial é um pseudo-escalar. É dado por isso, J, R, I, T, 0J. O T é o tensorista do momento, né? E a componente 0J é o momento linear. Se a gente integra isso aí também, a gente chega que o L, que é o momento angular total, é πk T ao quadrado sobre N ao quadrado. Okay? Ou seja, tem um momento angular quantizado também. E olha que a gente nem achou ainda a solução explícita. Né? Só com as condições de contorno a gente consegue calcular todas essas quantidades. Vamos lá. Utilizando
gente utilizar essa equação aqui, utilizando essa equação aqui, com esse Ansatz, assim, a gente tem várias equações à disposição, né? Aí a gente tem que tentar ver a maneira mais simples de desacoplar, né, todas elas. Se a gente usar as equações, exatamente as que estavam aqui, né, que o D mais ou menos φ igual a zero e o B igual àquela equação, a gente chega nessas duas equações. G' igual a mais ou menos a G sobre R, tá? Só usar isso aqui. Substituindo por lá, o Ansatz, a gente chega nessa equação, que a gente pode escrever da seguinte forma, né? Ln de G igual a mais ou menos A sobre R. Se a gente usar essa definição, a gente pode dizer que psi' igual a mais ou menos A sobre R. Ok? E, usando a equação do campo magnético, que relaciona com essa expressão, né? A gente manipulando chega a ela, a gente tem a equação que relaciona a derivada do A. É simples, a gente tem um B, né? A gente tem uma equação que relaciona o B com aquele polinômio no φ. Então, só substituir isso aqui. Mais ou menos L quadrado sobre 2G ao quadrado menos 1 para tempo. Beleza, então a gente, usando essa aqui, a gente vê que o A igual a menos ou mais psi' R, toma cuidado com o psi', derivada da aplicação do psi. E mais uma vez, substituindo esse A aqui, a gente chega nessa equação, só que com a simetria azimutal, ou axial, já imposta, né, que seria escrever aquele da Lambertiano ali em coordenadas diferentes. Sobre R, psi' mais 2 sobre 2, mais 2π, igual a zero, ok? Ou seja, resolvendo essa equação, que ainda não é tratável analiticamente, mas dá para resolver numericamente, a gente estimando o valor G, a gente consegue resolver numericamente. A gente encontra o que é que sim? Eu sempre confundo, acho que é aqui, né? Esse aí é aqui. Pelo lado tem aqui, Latec, né? Aqui. Então, o nome é Latec, né? É que eu acho que é isso. Então, resolvendo essa equação não tem muita novidade, né? É só escrever essa equação sendo que é o que só depende do R. Então a gente escreveu ela aqui de novo, mas a gente tem uma relação entre o Q e o A. Então a gente consegue achar as duas coisas. Beleza? Se a gente resolver numericamente essas equações e botar, a gente pode colocar um gráfico, né? Vamos lá fazer o gráfico. A gente tem o A de R, a função de R, o R. O comportamento dele vai ser o seguinte. Lembra que o A na origem ele tende a N, né? Então seria 1, 2, 3.
ter uma síntese aqui. Onde todas as soluções começam no zero e tendem para esse valor 1, né? Foi o que a gente definiu como soluções de contorno, todos eles tendem ali. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, etc. E a energia, né, que é o que a gente pode... A densidade de energia, né? A energia total a gente já sabe, né? Esse é o campo proporcional a isso aqui. A densidade de energia... Na verdade, a gente teria que desenhar algo desse tipo, né? Dimensional. E é... Desenhar algo desse tipo, tá? Ele é bem localizado. Vai para zero infinito, ok? E é um contínuo, a densidade de energia que no meio tem uma concentração, ela não diverge, ela tipo, tem a característica de gaussiana. E só para mostrar aqui, se a gente como essas soluções obedecem aquelas condições dos pedaços quadráticos serem zero, então a energia vai ser energia total, né? Se a gente integra isso no volume, do volume bidimensional, a gente tem... Eu acho, se eu não notei errado aqui, né? O quadrado é sobre raiz de 2 vezes isso. 2π sobre E, N. Então, bota aqui. Vai ficar raiz de 2 π e quadrado sobre nada. Vezes N. Então, essas soluções carregam um fluxo magnético quantizado. Quantizado é no sentido clássico, é interessantíssimo, porque a gente não quantizou nada, do ponto de vista da mecânica quântica. São quantidades inteiras do fluxo mínimo. Tem momento angular também quantizado e energia quantizada. Então, praticamente é uma partícula. É um vórtice, no sentido que carrega o campo magnético, fluxo no campo magnético, mas tem várias características de partícula. Esse N Esse N é o número inteiro. Tá bom. Tá? Em que momento exato ele apareceu mesmo? No ANSACS. Ah, sim. Questão de... a condição que a gente tinha, que está implícito nesse N, seria o φ de 0 igual ao φ de 2π. Ok? Ah, entendi. Continuidade do φ. Isso significa que a gente escreveu o φ assim, né? V, G de R, exponencial de I, N, θ. Tá? Esse N, para que isso seja respeitado, esse N tem que ser inteiro. Está bem implícito nessa construção. Então, N é um inteiro e esse vórtice tem todas essas propriedades respeitadas. Tá? Então, essa seria uma solução explícita de vórtice em materiais tridimensionais. Não é o único, existe um monte de modelo, tá? Mas é um exemplo muito interessante de como tratar isso. Eu não desenho gráfico também, acho que eu não achei na minha referência. Interessante também é olhar o B. O B tem uma característica parecida com isso aqui. Tá? Ele tem um comportamento um pouco diferente. Cadê? A gente poderia... é como se fosse, teria algo relacionado à derivada disso. A rotacional.
tivesse o A, ele teria um comportamento assim, né? Um vórtice meio. Por isso o nome. Se eu pegasse o A, teria essa configuração. Ele tende a zero no infinito. Então ele também teria. Se eu olhar isso aqui, né? Imagina tridimensional e com uma direção no ângulo azimutão. Ok? São 7 horas. Cronometrado. Isso aí. Uma pergunta. Dúvida. Não, um erro de lápis. Eu tive que olhar muitas diferenças diferentes. Então, pode ser que eu tenha comido alguma constante ali e tal. Mas acho que a ideia é.